OAB Cidadania de volta e agora a gente abre espaço para o quadro Conversando com ela. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe a vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial, Isa Tenório. O tema da conversa é abertura de empresa. Nosso programa OAB Cidadania de hoje vai falar com a Isa Tenório, advogada que atua no direito empresarial e hoje vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Alagoas. A nossa dúvida é: o que a pessoa deve se preocupar para a abertura de uma empresa? Quais os cuidados, quais os documentos e quanto tempo demora essa trajetória? Doutora Isa, muito prazer tê-la aqui conosco, obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E a grande questão de hoje é: se a pessoa decidir abrir uma empresa, quero dar um novo rumo na vida, quero entrar nos negócios e decido abrir uma empresa, quais os cuidados, o que ela deve observar e aonde procurar? Qual a sugestão que a senhora dá? Bem, vamos lá. A abertura de uma empresa, ela requer uma responsabilidade por parte do empresário. Abrir uma empresa não deixa de ser o primeiro sonho do empresário, mas esse sonho ele deve ser organizado, deve ser estruturado. Então, o primeiro passo para quem vai abrir uma empresa é saber qual tipo societário que eu vou adequar a essa minha empresa. No Brasil, eu tenho vários tipos societários. E não existe um tipo melhor ou pior de sociedade. Existe um tipo que melhor se adeque àquela situação específica do empresário. O que vale aí, na verdade, é o projeto de cada um. É o projeto de cada um com uma boa orientação jurídica. A título de exemplo, os tipos societários mais utilizados no Brasil é a própria sociedade limitada e o empresário individual. A sociedade limitada, ela vai para dois ou mais sócios que queiram se juntarem, enfim, e criar uma empresa, uma sociedade, cuja responsabilidade desses sócios é limitada ao capital social e à participação de cada um nesse capital social. Já o empresário individual é aquele empresário que vai atuar sem outros sócios e que ele precisa se formalizar. Ele não pode atuar sem uma formalização empresarial. Então ele tem que ter uma personalidade jurídica, mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar individualmente, sozinho. Isso mesmo, sem outros sócios. Então, no quesito empresário individual, desde 2011 foi criado um outro tipo societário que ainda está em disseminação no Brasil, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Esse é um tipo de sociedade, e na verdade é um tipo empresário, onde o empresário individual, ele consegue segregar o seu patrimônio. Então, eu tenho o patrimônio da empresa, da EIRELI, e eu tenho também o patrimônio do empresário, que é o sócio daquela EIRELI, na verdade, sócio de uma pessoa jurídica que só tem apenas ele como titular. A ideia, na verdade, desse novo formato é limitar para que os atos praticados pela empresa não atinjam o patrimônio individual daquele empresário. A ideia é essa? Isso mesmo, porque quando a empresa nasce, vamos fazer um paralelo com uma pessoa natural. Quando se nasce, você tem que ser registrado para poder nascer para o direito. Já para a empresa, para o mundo jurídico, já para a empresa ela precisa se formalizar. Então, a pessoa física é destacada dessa pessoa jurídica. Não empresário individual, o patrimônio continua sendo um só. O patrimônio pessoal daquele empresário individual responde por todas as atividades da empresa. Já a EIRELI, que é o mesmo empresário individual, mas com uma responsabilidade limitada aos atos societários, aos atos empresariais. A ideia, na verdade, acho que a primeira preocupação é que a pessoa decidir ou trilhar esse caminho significa também escolher a responsabilidade que tem dentro dele. Então, acho que é fundamental. E é importante lembrar que na empresa individual, se ele fizer uma má gestão da sua empresa, essa responsabilidade vai atingir o seu patrimônio individual. Então, essa nova modalidade seria para evitar que essa consequência viesse, não é verdade? Perfeito. Agora, me diga uma coisa, doutora. A passado o momento em que eu escolho o modelo societário, quais os documentos que eu vou precisar providenciar, qual é o órgão que eu devo procurar e quanto tempo demora esse caminho? Bem, para eu fazer nascer essa empresa, eu tenho que ter um contrato social.
que contrato social ou estatuto social, no caso, para outros tipos societários, como a sociedade anônima, como a cooperativa, mas os tipos mais comuns, que são a limitada, o empresário individual e a própria Eireli, exigem um contrato social. É no contrato social onde eu vou reunir as informações relativas a essa empresa, o nome empresarial, a sede da empresa, a atividade que essa empresa pode praticar, porque tudo que o empresário pretende praticar, eu tenho que discriminar nesse contrato social. Eu vou ter o capital social envolvido naquela atividade, a participação de cada sócio nesse capital social e a responsabilidade dele perante essa empresa, o administrador que vai conduzir, que vai representar a sociedade externamente, enfim, entre outras informações que a própria lei exige e que serão reunidas nesse contrato. Então é muito importante a elaboração de forma cuidadosa desse contrato social. De extrema importância. Afinal de contas, ele vai desenhar todo o modelo que vai ser executado dali para frente. Sim. Então, desde a definição do nome até da administração dessa empresa, do patrimônio que vai custear a atividade dessa empresa. Então, tudo isso deve estar desenhado e definido dentro do contrato social. Então, é importante que os empresários, ou os novos empresários, tenham essa consciência, né, de que tem que elaborar bem o contrato social. Um contrato social bem redigido, bem elaborado, ele conduz de forma muito clara e precisa o futuro dessa sociedade empresária. Se eu conheço, principalmente quando eu tenho uma empresa com mais de dois sócios ou mais, que seria uma sociedade propriamente dita. Então, eu tenho como regular os direitos e deveres daqueles sócios entre si perante a própria sociedade. E isso evita até atritos, né? Evita atritos e muitos atritos. Um contrato social bem redigido serve para melhor conduzir uma sociedade empresária. E é interessante observar, Dona Isa, que quando o empresário vai constituir sua empresa, ele não pensa que vai ter problema no futuro. Ele só pensa no presente. É o momento da alegria, de consolidação da sociedade. Então, ele não pensa nos problemas que poderão surgir. E é isso que nós não devemos deixar acontecer, né? Isso a ideia mesmo. é que você age de forma preventiva para que os problemas não venham a acontecer, não é verdade? Acho que isso é fundamental. E aonde procurar? Com um contrato social redigido, elaborado e assinado pelo sócio, pelo empresário, eu vou procurar a junta comercial, se for uma sociedade empresária, ou outros órgãos de registro, se for uma sociedade não empresária. A exemplo da própria OAB ou do cartório de pessoas jurídicas para sociedades que não atuem empresarialmente. Para as sociedades que a gente já tratou aqui, como a limitada, o empresário individual e a Eireli, a junta comercial é o registro que deve ser procurado e a junta comercial aqui de Alagoas é um dos órgãos mais modernos do país. Então, totalmente informatizado e Olha, integrado. Que notícia boa, né? Isso é perfeito para quem atua no ramo empresarial. Então, quando eu penso em abrir uma empresa, eu vou até a junta comercial, que é integrada com a Receita Federal, com prefeituras municipais, outros órgãos públicos, enfim. Então, dando entrada na junta, 3, 5 dias, em média, eu tenho uma empresa já formalizada, com CNPJ, com outras inscrições. Com todas as inscrições já. Com todas as inscrições. As necessárias de acordo com o ramo de atividade, Justamente, não é verdade? Isso. Mas interessante. Qual é o prazo, doutora Isa? De 3 a 5 dias para uma sociedade que seria limitada, ou a Eireli, ou o próprio empresário individual. Existem outros tipos societários, como eu falei, mas esses de excelência, né? Que são os mais utilizados, os mais empregados, de 3 a 5 dias. Nossa, o prazo é interessante. Muito interessante. Agora, também é muito importante lembrar que para essa formalização dessa empresa, a depender do tipo de atividade, do ramo de atividade, eu preciso também ir em outros órgãos e ter outras licenças, como vigilância sanitária, como secretarias de meio ambiente, entre outros órgãos afins, porque a empresa ela precisa existir, precisa ser formalizada e precisa atuar dentro da legalidade. Para depois obter as outras autorizações. Justamente, obtendo com base em critérios técnicos, eu vou obter alvarás que me autorizam a desenvolver determinado ramo de atividade. Então, a primeira providência, você tem que decidir o que você quer enquanto modalidade societária. Escolhido o modelo societário, nós vamos elaborar, então, o contrato social, que deve definir toda a atividade daquela empresa, inclusive com responsabilidade dos sócios, inclusive com a definição da gestão da empresa, quem vai atuar, então, no comando dessa empresa. Importante procurar a junta comercial, que aqui em Alagoas nós temos um ponto positivo, que ela é muito moderna e no prazo máximo de 5 dias você terá a sua empresa consolidada. Lembrando que essa consolidação não significa só a inscrição na junta, mas também as inscrições pertinentes. Então, a empresa já tem CNPJ nesse momento e a partir daí
com o ramo de atividade de cada uma delas, procurar os órgãos competentes. Então, seja o alvará, seja a licença, a autorização, e você vai ter que procurar cada órgão competente para tomar as providências. Doutora Isa, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, que com certeza esclareceu muitos que desejavam aí ou que desejam participar desse meio empresarial, mas sempre lembrando que este caminho também traz responsabilidades. Mas para aquele que assume com responsabilidade, que irá se dedicar e com muito compromisso, com certeza vai dar certo. Vai ser um empresário de sucesso e vai conseguir o sucesso então que sonha e que deseja. Obrigada pela sua participação, doutora Isa, e até a nossa próxima oportunidade. Eu que agradeço. E você confere agora as notícias que foram destaque nos últimos dias na OAB Alagoas. É o quadro Giro da Semana. Participação alagoana na 4ª edição dos Jogos das Caixas de Assistência do Nordeste, que aconteceu do dia 27 a 30 de abril em Aracaju, Sergipe, foi marcante. Os representantes de Alagoas encheram a instituição de orgulho. A competição reuniu mais de 500 advogados atletas, que disputaram 8 modalidades: futebol society, tênis, futevôlei, vôlei de praia, surf, judô, jiu-jitsu e basquete. O advogado Fábio Peixoto, atleta de jiu-jitsu, foi campeão faixa branca. O futebol também foi um espetáculo à parte, retornando com medalha de ouro na categoria Supermaster masculino, de prata nas categorias feminino e masculino livre e com o 4º lugar no masculino master. O presidente da Caixa Alagoas, Nivaldo Barbosa, acompanhou toda a competição, atuando na coordenação do evento. Ele destacou o saldo positivo, agradeceu e parabenizou a participação dos atletas da terra. A OAB Alagoas participou do programa Almoçando com a Notícia, comandado por Geraldo Câmara. Os assuntos jurídicos mais atuais foram debatidos. O vice-presidente da seccional, Edinaldo Maiorano, e o presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas, Carlos Hidalgo, falaram sobre a polêmica reforma trabalhista. O presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, Flávio Gilberto, abordou a também polêmica reforma previdenciária. Já o presidente da Comissão de Direito do Consumidor explicou o funcionamento da lei promulgada pela Câmara de Maceió, isentando consumidores do pagamento da taxa de estacionamento. Em liminar, a gratuidade foi suspensa. Teve ainda o presidente da Comissão do Advogado Criminalista e Relações Penitenciárias, Fernando Guerra, falando sobre o sistema penal e a atuação na área, e o procurador da Diretoria de Prerrogativa, Paulo Faria, destacando a importância da garantia dos direitos do advogado no exercício da função, não só para a advocacia, como também para a sociedade. E teve palestra especial em Arapiraca. O evento, promovido pela subseção em parceria com a Associação Comercial da Indústria, Serviço e Agronegócios de Arapiraca, abordou o tema liderança para o advogado de sucesso. Foram repassadas técnicas de análise comportamental de pessoas e de planejamento, a fim de se buscar uma maior performance no exercício da advocacia. Abrimos espaço agora para o quadro OAB Tira Dúvidas. O tema de hoje são os regimes penais. Quais os regimes em que o indivíduo sentenciado poderá cumprir a pena? O artigo 33 do Código Penal Brasileiro, ele estabelece que o regime de cumprimento de pena pode ser o fechado, o semiaberto ou aberto. No parágrafo 1º deste mesmo artigo, ele fala que o regime fechado será cumprido em presídio de segurança máxima ou média. Aqui no estado de Alagoas, esse cumprimento em regime fechado pode ser observado no Ciridião Durval, bem como no Santa Luzia para as mulheres. Já o semiaberto, ele ocorre da seguinte forma: o indivíduo pela manhã e pela tarde trabalha em colônias agrícolas ou casas
colônia agrícola industrial. Esse período ocorre tanto pela manhã quanto pela tarde, e à noite o indivíduo dorme na própria penitenciária. Já o aberto, ele ocorre da seguinte forma: o indivíduo dorme em casas de albergado, enquanto que o restante do dia ele passa ou trabalhando ou fazendo cursos. É o regime baseado na confiança. Então, o indivíduo pode cumprir pena da seguinte forma: regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena a ele cominada. Depois do intervalo, você vai conferir uma visita ao local onde funciona o Fórum de Palmeira dos Índios. A OAB Alagoas cobrou e o Tribunal de Justiça garantiu que um novo prédio será construído. Até já!